Olhe para o rio. Se você tem um rio perto da sua casa, olhe para o rio. Você vai ver as árvores que estão à beira do rio. Essas árvores, elas são lindas. Elas estão cheias de fruto. As folhas verdes. A vida resplandece nela. Você olha e você vê a vida resplandecendo nos gramados na beira da água. Então o Senhor está usando aqui uma alegoria para nos dar a entender como que é a vida de um homem espiritualmente na presença dele, quando o prazer dele é a lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele não gasta o seu tempo com as coisas vãs e inúteis deste mundo. Ele se abstém, ele renuncia às coisas deste mundo para ter o prazer na lei de Deus. A sua vida vai começar a mudar. A sua vida espiritual, ela vai dar um salto. A sua vida sentimental vai mudar. A sua vida profissional vai mudar. Por quê? Porque você está invocando, chamando o Senhor da vida para a sua vida. Você está tendo no meio da sua casa, no seu coração, o Criador de todas as coisas, que te formou, que te dá o fôlego de vida, que te dá o ar que respira. Se você está respirando, não é pela tua sabedoria. Se você está trabalhando, não é pelo teu conhecimento. Ainda que a pessoa tenha por verdade isso, todavia, só tem por verdade isso aqueles que não conhecem a Deus. Mas os que conhecem sabem que vive porque o Senhor dá o fôlego de vida. Os que conhecem a Deus sabem que está respirando porque o Senhor permitiu, deu fôlego de vida mais um dia. Sabe que está trabalhando porque o Senhor abriu a porta. Sabe porque tem um casamento fiel. Tem um esposo, uma esposa cheia de virtude, porque teve uma vida direcionada e Deus guiou a uma esposa de virtude. Deus guiou a um esposo de virtude. Deus que conhece o coração do homem. O homem, meu querido, não conhece nem a si mesmo. Às vezes nós falamos, eu me conheço, não conheço. Eu conheço fulano, não conhece. Mas o Senhor vem em Apocalipse e diz, eu conheço as tuas obras. E o Senhor vem em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, quem pode o conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, o mais profundo da alma, e isso para dar a cada um conforme as suas obras. Deus, esse esquadriar, é olhar o mais profundo do ser humano. A palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, ou seja, capaz. Apta significa capaz de discernir os pensamentos e intenção do coração. O que é discernir? E discernir significa entender. A palavra poderia ser viva. Quem é a palavra? Jesus Cristo. A palavra, ela é viva, tem sentimento. Então ela sonda o interior do ser humano, juntas e medulas, a junta do nosso corpo, a junta dos ossos. Ele entra nas medulas por dentro dos ossos, e ele sonda o mais profundo do ser humano, e ele sabe cada sentimento, cada desejo, cada projeto, cada pensamento. Ele sonda tudo. Então ele conhece o nosso coração. Deus que nos criou, o centro de toda a existência, conhece o nosso coração. Quando você passa a aplicar a palavra na sua vida, entenda que a queda da humanidade é por conta da desobediência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, o Senhor, depois que formou o homem, colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E dali de toda a árvore do jardim foi concedido a ele a se alimentar, menos da árvore da ciência do bem e do mal, que estava também no meio do jardim. A serpente, com a sua astúcia, investiu pelo lado de Eva, e ali levou Eva a transgredir os mandamentos de Deus. Consequentemente, o seu esposo, seu marido, a ela a oferecer, caiu também. Isso se tornou o que nós vivemos hoje. Um mundo de pecado, de guerra, de violência, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, famílias destruídas entre famílias. Famílias que não se dão bem, relacionamentos destruídos, milhares de jovens, homens e mulheres, neste momento nos cárceres, mundo de droga, de violência. Isso é a consequência do pecado pela desobediência à palavra de Deus. Mas o salmista está dizendo aqui, se você tiver o prazer na lei do Senhor, a sua vida vai ser tão próspera, tão verde, tão cheia de virtude, você vai frutificar tanto em tudo que você fizer.
primeiramente para o reino, e as demais coisas se aplicam às coisas deste mundo físico que nós vivemos enquanto estamos aqui. A palavra vai trazer tudo isso para a sua vida. Você quer mudança na sua vida? Você quer ser liberto dos vícios? Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Dê ouvido à palavra de Deus. Observe o que está escrito em Isaías capítulo 24, o versículo 5, versículo 4, 5 e 6, observe. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Verso 6. Por isso a maldição consume a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É o juízo de Deus sobre a terra que há de vir. Muitos serão jogados no lago de fogo e enxofre, queimarão os moradores da terra. E por que serão queimados muitos moradores da terra? Não todos, porque há aqueles que vão aceitar a palavra, há aqueles que vão ser arrebatados, há aqueles que vão aceitar o sacrifício do Filho de Deus, cujo propósito morreu para resgatar desta maldição, de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15, você tem um julgamento de Deus, no grande dia do juízo do trono branco. Capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 8, você vê ali os ímpios sendo lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte, que quase todos os homens descerão ao pó da terra. Hebreus capítulo 9, versículo 27, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo que vai vir depois é o juízo do trono branco. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao versículo 15. Amém? Aos homens está ordenado morrer uma vez, é o mesmo mandamento que foi ordenado por Deus depois da queda do homem, em Gênesis 3, versículo 19. Do pó foste tomado, porquanto é pó, em pó te tornarás. Mas nem todos morrerão, porque em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 11, você vai ver que aqueles que estão em Cristo, eles serão transformados. Que morreram em Cristo primeiro, ressuscitarão. E os que estão vivos, fisicamente falando, e espiritualmente, vivendo uma vida de santificação, separados para o Senhor, serão transformados, ou seja, eles não sofrerão, eles não experimentarão a morte, mas terão seus corpos glorificados juntamente com aqueles que estão no pó da terra, a subir ao alto e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe que a terra pranteia, a terra está debaixo de maldição, a terra chora, a terra passa fome. Milhares neste momento estão passando fome e grande miséria, sofrimento. Pessoas neste momento estão matando outras, como Caim matou Abel. Tudo isso é consequência da desobediência à palavra de Deus. Mas Jesus trouxe a paz, o evangelho da paz. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. É através de Jesus que você pode chegar a Deus. Deus aceita você, pecador que já matou, que roubou, se prostituiu. Deus não está se importando com o que você fez. Mas o que mais importa neste momento é se você se arrepende da vida que levou até então e aceita a mensagem da cruz, a palavra, na sua vida, e aplique ela a partir de agora, diariamente na sua vida. Certamente você vai conhecer o que é o novo nascimento. Certamente você vai ser regenerado, transformado pela palavra de Deus, a palavra que vai te convencer. Louvado seja Deus. Quando nós recebemos esta palavra, o sacrifício de Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Eu quero ler aqui 1 Timóteo, aleluia, capítulo 2, o versículo 5, que está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu e faz essa mediação. Entre significa entre duas pessoas ou duas coisas. Então Jesus se colocou entre Deus e o homem, e ele se tornou a escada de Jacó para todos aqueles que querem subir e se aproximar de Deus. Deus está no topo da escada de Jacó. Quando nós escolhemos entrar pela porta que estava no chão, que foi colocado pela escada,
Nós trilhamos essa escada e quem está lá em cima esperando, o Deus Todo-Poderoso. Aquela porta que foi colocada na terra por aquela escada. E aquela escada que dá acesso até o trono de Deus que está no topo da escada é Jesus Cristo. É o sacrifício de Deus que havia se manifestar na terra nos bens futuros, como já se manifestou. Jesus é a porta da vida. Jesus é o caminho da vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando a mesma coisa de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por mim. Por quê? Porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho que leva à vida eterna. Ele é a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós não podemos ir até Deus por Maria. Nós não podemos ir até Deus por João, por santos de madeira, por santo de barro. Não estou aqui criticando religião, porque o evangelho não é religião. Evangelho é transformação de vida, é transformação de caráter. Pois a Bíblia diz em 2,16, 1 Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que Cristo passa a dominar a nossa vida. A natureza de Deus, uma vez que nós fomos criados em mais semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ela precisa ser plantada dentro de nós, para que nós possamos vencer o nosso pecado, para que nós possamos ser capacitados, habilitados para vencer a nossa própria natureza, que é contrária aos mandamentos de Deus. Somente por intermédio do sacrifício de Cristo, recebemos a virtude do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus.